Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex novamente para dar continuidade aqui na leitura da Bíblia Sagrada. Nós estamos lendo o livro de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento e nós estamos no capítulo 10, beleza? Nós dividimos por capítulo para que não venha ficar muito longo, mas eu aconselho vocês ler linear, porque na época que foi escrito, ele não tinha essas divisões. Fica melhor a compreensão para você entender, beleza? Vamos lá então. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Acompanhe aí na sua Bíblia. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Aqui, pessoal, você vê que ele chamou os 12. Então, essa passagem aqui, especificamente, ela está sendo direcionada diretamente aos 12. Aos 12 discípulos que ele estava treinando eles. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Yeshua enviou estes 12 com as seguintes instruções. Então você entende claramente aqui que essas instruções foi dada aos 12 apóstolos naquele momento. Não se dirijam aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirija-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitam os mortos, purificam os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, dei também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrares, procura alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não receber, nem ouvir suas palavras, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhe digo a verdade. No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelha entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenha cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Você vê que realmente isso aqui aconteceu. Se você for ler as histórias dos discípulos, você vai ver que quando eles iam para a sinagoga, aconteceu muito com Paulo. Ele foi açoitado, foi morto, né? Porque estava mostrando nas escrituras que Yeshua era o Messias. Verso 18. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas, a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer.
Naquela hora lhe será dado o que disser. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então, o Espírito do Eterno falará, através dos discípulos. Colocarão as palavras na boca deles no momento certo de falar. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fuja para o outro. Tá vendo, pessoal? É interessante aqui. Yeshua está dando a instrução. Se naquele local que você está tendo perseguição, está mandando fugir para outro local, vai pregar em outro local. Entendeu? Vai pregar para quem quer ouvir a palavra. Eu lhe garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. No caso, seriam os discípulos, iriam xingar eles, iriam blasfemar sobre a vida deles. E essas palavras de Yeshua era para confortar os irmãos, para que eles viessem permanecer firmes. Portanto, não tenhas medos deles. Tá vendo? Ele está dando palavras de fortalecimento para que eles não viessem ter medo, temer. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser tornar conhecido. O que eu lhe digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrando em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês, Papai do céu. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenhas medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Então, está reafirmando para eles não ter medo. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer o que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por mim, a causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, menos que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Beleza, pessoal? Terminamos aqui o capítulo 10 e muito interessante, né? Essas instruções aqui para os 12 discípulos.
E mais na frente eles vêm trazendo, né, vem falando o que foi que aconteceu nessas missões que eles saíram para fazer. É muito interessante. E se você vê o livro de Atos, você vê a perseguição dos irmãos, você vê que aconteceu. Muitas coisas que está falando nessa passagem aqui aconteceu verdadeiramente com os discípulos. E eu creio que cada dia mais nós vamos estar crescendo no conhecimento da palavra do Eterno. Fique na paz, que o grande Rei possa te abençoar poderosamente, em nome de Yeshua. Um abraço do irmão Alex.